Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo com vocês e a gente vai falar um pouco sobre MobX e gestão de estado no Flutter dessa vez, tá bom? Se vocês me acompanham, vocês sabem que os últimos materiais que eu publiquei foram sobre block no Flutter, né? Então eu expliquei o padrão, expliquei como fazer gestão de estado utilizando o block e o provider. E recentemente a gente teve boas novidades em relação ao MobX, né? O pacote foi atualizado, saiu bastante coisas novas, bastante coisas legais. E eu quero mostrar para vocês aqui também como que a gente pode fazer uma gestão de estado talvez um pouco mais eficiente do que a gente faça com o block com o MobX, tá bom? Tô deixando na descrição desse vídeo também um link para uma live que eu fiz com o Jacob, e o código fonte também tá aqui na descrição desse vídeo, tá bem? Então o MobX, ele é um pacote exclusivo para gestão de estado, tá? Então ele trabalha com um tripé chamado de ação, reação e estado. Então toda mudança no estado, ela causa uma reação, né? E toda ação causa uma mudança de estado que gera, por sua vez, uma reação, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui para trabalhar com o MobX, eu vou vir aqui no meu pubspec.yaml e a gente vai importar os pacotes que a gente precisa aqui para trabalhar. Primeiro, os pacotes eu vou importar aqui no dependencies, são o MobX e o Flutter MobX, tá bom? São esses dois pacotes aqui. Eu estou usando essas versões, talvez na hora que você esteja assistindo o vídeo já tenha versões mais atualizadas, tá? Daí pode utilizar elas. E por causa do MobX aqui, a gente precisa de duas dependências como dev dependencies. São dependências que não vão com a nossa aplicação, tá? São dependências que são somente para tempo de desenvolvimento. Por quê? A gente vai ver que o MobX, ele gera um código para a gente. Então, como que o Flutter trabalha, né? Como que acontece a questão dos estados aqui dentro do Flutter? Então, se você já assistiu algum curso meu, você sabe que sempre que a gente manda atualizar alguma coisa no Flutter, né, a gente tem que chamar o setState. E sempre que a gente chama o setState, altera uma variável aqui dentro, ele busca na árvore de widgets dele aqui e vê, opa, onde que esse cara está sendo usado? Ah, aqui? Então vou atualizar somente esse componente que mantém esse item aqui, tá? Então essa é a atualização padrão que o Flutter faz por baixo dos panos com o setState. Quando a gente trabalha com block, né, que a gente isola as nossas regras de negócio, tira as nossas regras de negócio da UI, tá, para trabalhar com block, a gente sofre muito com a questão da atualização da tela. Então vamos supor que eu tivesse essa mesma aplicação aqui para Android e para iOS. Eu não ia poder deixar regras de incremento, por exemplo, um counter mais aqui, tá, que nesse caso é uma regra simples, né, mas eu não ia poder deixar ela dentro do meu widget, porque eu ia ter que replicar esse código, por exemplo, no widget do Cupertino, né, que roda dentro do iOS. Então, para isso, a gente externaliza essa regra de negócio. E o block é o lugar mais sensato para a gente fazer isso, externalizar nossa regra de negócio para lá. Porém, a gente sofria muito no block com a questão de atualizar de volta as telas, né? Então, existia um monte de regras sobre o block, na verdade, um monte de regras confusas, né? Algumas eu até comentei nos cursos e até eu falei que eu ignorava umas regras porque não faziam sentido, né? A gente tinha o Change Notifier, que também não era o melhor dos mundos, né? Para fazer para refletir isso de volta nas telas. Ou seja, a gente acabou indo depois para um caminho que é o caminho dos streams, né? Então, quando a gente tem um stream, por exemplo, o que acontece é que esse item aqui, esse counter aqui, ele fica sempre ligado com um stream, né? Um stream é um fluxo de dados. Então, dessa forma, a gente não precisa se preocupar com ficar chamando setState aqui, por exemplo, né? O stream se encarrega disso. Só que existe um grande problema com o stream. O primeiro é a quantidade de código que você precisa para gerar um stream, né? Você precisa de um stream controller, fazer um sync, né? E daí não é legal você ter o in e out no mesmo controller, você tem que separar isso num controller diferente. E o segundo ponto é que você tem que lembrar de sempre que você der o dispose no widget.py, você sair desse stream, né? O que causa uma dependência aí mais dos stateful widgets do que os stateless widgets, né? Isso acaba sendo ruim. A gente sabe que os stateful widgets são muito mais difíceis de gerenciar do que os stateless widgets, né? Então, junto com grandes novidades, vem sempre grandes responsabilidades, né? Esse era o que a gente enfrentava no block.
Agora, no Mobex, né, ele faz algumas coisas pseudo-mágicas pra gente. Na verdade, ele vai usar streams por baixo dos panos, tá? Só que ele vai gerar o código pra gente, então a gente não vai precisar se preocupar tanto com isso, tá bem? Eu vou começar aqui no nosso lib criando stores/todo.store.dart. Bom, e para melhorar isso aqui, eu vou criar aqui os nossos models todo.model.dart, tá bom? Então, tem a nossa classe aqui, ó, toDoModel, tá bom? Eu vou correr aqui no vídeo e depois você pega o código fonte. Tem o nosso toDoModel que foi feito naquele site JSON to Dart. Isso é só para organizar melhor o nosso todo aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é importar o pacote do Mobex, tá? E importar o meu model aqui, que eles não estão sendo usados, e tem um arquivo part aqui que eu vou mostrar já o que acontece, tá? Beleza? E aqui a gente vai ter a nossa classe toDoStore. Então, Store é puro e simplesmente um lugar para a gente armazenar as nossas informações, que ele vai ficar na memória da aplicação e a gente vai conseguir chamar isso depois em diversos lugares, tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é uma lista de todos e a gente tem um método chamado add, trazer ele para minúsculo aqui para ficar no padrão, tá? Onde a gente recebe um to-do e adiciona um to-do nessa lista, tá? Então até aí tudo bem, a nossa regra de negócio ela está externalizada. Só que como que a gente vai fazer agora para notificar a tela, né? Para dizer que tem um novo to-do e para ele atualizar lá, né? Aí entra a parte dos streams e entra a parte legal do Mobex aqui pra gente, tá? A gente pode converter essa classe aqui de fato num store no Mobex, tá? E aí a gente consegue usar alguns itens aqui, né? Alguns comandos aqui para falar que eles são observáveis. Então ele usa um padrão chamado de Publisher Subscriber por baixo dos panos, tá? Onde as interfaces, né? Os widgets, sejam ele o widget do próprio Flutter ou customizados nossos, eles ficam ouvindo mudanças aqui nesse store, tá? E sempre que uma mudança acontece, ele já automaticamente atualiza o widget pra gente. Um outro ponto importante aqui do store é que isso daqui, ele vai pra memória da aplicação, tá? Então, esse exemplo eu tô fazendo com to-dos aqui pra gente conseguir ver alguma coisa rodando na tela, obviamente, mas cuidado não carregar sua aplicação com muitas informações aqui. Não vai pôr toda a sua lista de produtos no store, que isso é inviável, tá bom? Então, para trabalhar com store aqui, tudo que eu tenho que fazer é usar um mixing, né? Que daí a gente usa a palavra with, chamado de store. Então a gente tem with store aqui dentro, tá? Então isso aqui já foi convertido no store. E aí eu consigo trazer o observable aqui, tá? E o @action aqui. Então uma premissa que a gente tem aqui dentro do Mobex é que a gente nunca altera um observável, tá? Sem passar por um action. Então lembra sempre disso. Todo action altera um observável, né? Então já lembra dessa restrição aí, tá? Não é uma boa prática você ficar alterando o observável de fora. Tipo, todostore.todos.add não vai acontecer, tá? Você sempre vai chamar o todostore.add, que é esse método aqui, e vai adicionar um to-do. E uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é trocar o list pelo observable list, tá? Então, significa que esse to-do aqui é uma lista de observável, tá? Então, eu posso deixar até um var aqui para melhorar um pouco esse código, tá bom? Então, olha que legal, todo aquele fluxo de streams que a gente teria, in, out, behavior subject, coisas do tipo, a gente trocou por um @observable e um @action, tá? Só que isso tem um custo, tá? Como eu falei para vocês, o Mobex ele vai gerar essas informações, né, pra gente, ele vai gerar um arquivo .g.dart, que a gente nunca altera esse arquivo aqui, tá? Então, por isso que a gente colocou aqui parte, ó. Porque esse arquivo, né, a nossa classe aqui, ela vai estar escrita aqui, mas parte dela vai estar nesse todo .store.g.dart, tá? Então a gente tem que de fato mandar ele gerar, né, esse arquivo de store pra gente aqui. E aí vem algumas modificações que a gente precisa fazer nessa classe. A primeira coisa que a gente faz é que esse toDoStore aqui, tá, que implementa o store, né, que tem um mixing do store, a gente torna ele como abstract, tá? Para que as pessoas nunca possam executar um var todo, né, var toDoStore igual a new toDoStore, tá? Por quê? Porque esse toDoStore aqui, ele só tem esse código, tá? Ele não tem o código com o g.dart que a gente precisa interpolar nele aqui, tá? Então a gente marca ele como abstract class e a gente coloca até um underline aqui na frente dele, né, para sinalizar que essa classe aqui
não deve ser instanciada, tá bom? Isso porque, na verdade, quando alguém for instanciar o nosso store, eu quero que ele faça a junção dessa classe aqui, que a gente definiu, mais o que está no .g.dart, né? Então, para fazer isso, a gente usa essa linha aqui. Então, agora sim, eu criei um class toDoStore, tá? Que ele vai ser igual o underline toDoStore, que é esse cara aqui. E eu vou concatenar ele, né? Vou fazer um mixing, né? Vou mixar ele com underline cifrão toDoStore, que vai vir lá do nosso todo.store.g.dart, para juntar essas duas partes aqui, para a gente poder usar tudo junto, né? Então, nota que ele tá vermelho aqui porque não foi gerado ainda, né? Não tem nenhum arquivo .g.dart aqui, tá bem? Então, agora a gente precisa executar as features do MobX, né? Do Build Runner, que a gente instalou lá como pacote no Dev Dependencies. Para isso, a gente executa a linha Flutter Packages Pub Run, Build Runner, e aí você tem dois comandos aqui, ó, o clean, que eu sempre executo aqui, né, que na primeira vez não precisa executar, tá bom? Porque não tem nada. Mas as outras vezes eu sempre dou um clean antes, para ele limpar tudo, então ele vai apagar todos os arquivos .g.dart da minha aplicação, e depois a gente manda gerar com o build, né, que ele vai gerar novamente esses arquivos. Então, não teve nada para deletar ali, tá? E vamos executar agora com o build, beleza? Ele leva um tempinho aí para executar, e aí se a gente notar, ele gerou um arquivo .g.dart aqui, ó. Então, todo o nosso código aqui está gerado aqui dentro, tá bom? Então, esse é um código que a gente nunca mexe, você nunca mexe nesses arquivos .g.dart, inclusive, tem como você esconder eles dentro do Visual Studio aqui, para ele não aparecer. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. E esse comando que a gente executou aqui do Build Runner no terminal também, tem como a gente deixar um watch nele, que ele fica observando os arquivos nosso store.dart, né? E aí ele... na verdade, fica observando os arquivos que tem o part aqui, né? E aí ele tenta gerar automaticamente pra gente, tá bom? Vamos abrir o nosso main.dart agora e vamos ver como que a gente utiliza, né, de fato, esse item aqui. Eu vou apagar tudo que tá da linha 27 para baixo aqui, tá bem? Que é o homepage. E vamos criar um stateless homepage aqui, tá bem? Que retorna um scaffold. E aqui a gente vai trabalhar o homepage. O que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro criar uma instância aqui do nosso toDoStore. Então, final toDoStore igual ao toDoStore. Eu vou importar esse toDoStore pra gente aqui, tá bem? Então, agora, eu vou criar aqui um appbar, e no title dele, eu vou ter um text, e aí a gente vai chamar, ó, o todos.len, tá? .toString, para converter ele para string, tá bom? No body da nossa página aqui, eu vou ter um container só, que a gente vai criar o corpo já já, e no floating action button aqui abaixo, eu vou ter um floating action button, e no onPress dele, a gente vai criar um todo of var todo igual a new todo, então vamos importar ele aqui, o id 1, title testando, done false, então importa muito pra gente aqui, tá? E aí a gente vai chamar o nosso toDoStore.add, tá bem? Vai chamar o toDoStore.add para ele adicionar um to-do. Lembra que a gente sempre passa pelo action, tá? Então não façam isso, ó, toDoStore.todos.add, tá? Evita fazer isso, tá? Passa sempre pelo action aqui, tá bom? Uma boa prática. E no child dele aqui a gente vai ter um icon, tá? Vamos rodar esse aqui para ver como que tá ficando. Beleza? Tá rodando aqui, ó. Se eu clicar no mais, tá vendo? Ó, que não apareceu, não mudou nada aqui em cima do meu to-do, né? Então o que acontece? Esse text aqui, ele tá ligado, né, com meus to-dos lá, e eu tô adicionando um to-do aqui, tá? Só que para as mudanças refletirem na tela, a gente precisa deixar esse widget dentro de um widget chamado de observer, tá? Então Ctrl ponto aqui, ó, ele tá dentro do pacote do MobX, tá? Então Flutter MobX, para ele colocar certinho, tá? Então o nosso observer, tá? O método, dentro dele a gente só tem um método builder, uma função quase anônima aí, né? Onde a gente passa o text para ele, tá? Então vou dar um restart aqui na nossa aplicação. Ele já tinha aparecido 6 ali, né? A quantidade de to-dos. E agora, ó, quando a gente clica no mais, ele já atualiza automaticamente a tela pra gente. Agora no nosso body aqui, eu vou substituir ele pelo seguinte: a gente tem um container, dentro desse container a gente tem o observer, que a gente precisa, né? E dentro desse observer, no método builder aqui, a gente vai ter o listview.builder, que é para construir a nossa list view de fato. O item count vai ser o nosso to-do
store.todos.len, né, a quantidade dos nossos to-dos, e aí o item builder, a gente vai ter o var to-do igual to-do store de to-dos do index que a gente recebeu, e vai sempre retornar um text. Isso vai fazer com que a gente consiga ir exibindo, né, os itens aqui dentro da nossa list view, tá bom? Então olha que legal, a gente conseguiu fazer um to-dozinho ali, rapidinho aqui, ó. Né? Então tá adicionando todos os itens aqui. O melhor de tudo isso é que o código ele ficou bem enxuto. Então se a gente olhar o to-do model, não, né? Se a gente olhar o to-do store.dart, que é tudo que a gente tem que escrever, então tudo que a gente fez foi criar um observable para nossa lista de to-dos e criar um action para adicionar esse to-do, tá? Então, novamente, reforçando, a gente tem bastante funcionalidades que a gente já tinha com o block, provider e algumas outras coisas. Provider eu não mostrei aqui, né? Não criei um store global. Esse store aqui tá local, só para main.dart. Depois nos próximos vídeos eu vou mostrar. Mas assim, bem rápido, bem prático pra gente utilizar aqui, né? E poupa um tempão nosso. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.